Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andler. Para esse vídeo de hoje eu vou focar um pouco na função do segundo grau, que também é chamada de função quadrática, certo? Ele tem esse nome pelo fato de que sua incógnita, ela tem como seu grau maior o 2. Como que a gente representa essa função? Vai ser a função de x, vai ser igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a, b e c serão os coeficientes dessa questão, certo? Nesse caso de função quadrática, ela vai ser representada pelo fato de ser do segundo grau, ela vai ter duas raízes. Elas podem ser iguais, como podem ser também diferentes. Isso vai depender da situação. Por exemplo, algo bem rápido aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Quando a gente for aprender a calcular, a gente vai ver que a resposta dessa função vai ser x igual a 1. Porém, como admite duas raízes, o que é que vai acontecer nesse caso? Nesse caso vai ser que as duas raízes serão 1. Mas isso a gente vai ver bem detalhado mais na frente. Detalhando um pouco relativo a essa questão dessa função, ela pode ser uma função completa quando nós temos os três termos. Esse daqui, com x ao quadrado, esse com x e com c. Ou seja, que é um termo independente, que esse termo independente é aquele que não tem nenhuma incógnita junto dele, ou seja, não tem x, certo? O que acontece? Pode acontecer uma função do segundo grau ser incompleta, ou seja, ela pode ser igual a ax ao quadrado mais bx, e pode ser ax ao quadrado mais c, e também pode ser ax ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui uma situação em que o valor de c vai ser igual a zero. Vamos ter aqui uma situação em que b é igual a zero. E nessa daqui, b e c são iguais a zero. O que acontece? Na função do segundo grau, esse a nunca é igual a zero. Porque se for igual a zero, nós teremos uma função bx mais c, que nesse caso não daria uma função quadrática, e sim uma função do primeiro grau. Esses termos a, b e c tanto podem ser positivas ou negativas. Não tem uma regra determinando isso. Tanto faz esse sinal. Mas falando em relação a sinal, o que é que vai acontecer? Em relação a esse termo ax ao quadrado, ele vai ter uma influência. Se esse a for maior do que zero, o seu gráfico vai ser, eu até esqueci de falar no início, a função do segundo grau ele tem um formato de parábola. Então, se o a for positivo, ou seja, maior do que zero, ele vai ter esse comportamento, ou seja, com essa concavidade virada para cima. Já se for o contrário, se for negativo, a menor do que zero, já será diferente. Será
com essa concavidade aqui virada para baixo. Mas por enquanto, nesse vídeo, a gente não vai focar muito nesses detalhes. A gente vai ter só uma ideia geral do que é uma função de segundo grau e dar alguns exemplos. E como resolvê-los, certo? Agora, então, quando a gente quiser saber as raízes, nós teremos que saber utilizando a fórmula de Bhaskara, que ela é da seguinte maneira. Nós vamos ter o x, em que esse x vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sendo que tudo isso dividido por 2 vezes a. Com isso, nós vamos ter condições de saber quem vai ser x1 e x2, ou seja, a primeira e a segunda raiz. Pronto, como exemplo eu vou resolver essa equação, x ao quadrado menos 5x mais 4. É só substituir na equação. Nós vamos ter aqui x igual a menos b. Quem vai ser b aqui? Vai ser o menos 5. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Quem vai ser b ao quadrado? Vai ser menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que vai ser 1, que vai supor que tem um 1. E vezes c, que vai ser 4. Isso tudo dividido por 2 vezes a, que o a vai ser 1. Resolvendo aqui, menos com menos vai dar mais, vai ficar 5, mais ou menos a raiz. Menos 5 ao quadrado vai ser 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2 vezes 1, 2. Continuando aqui, vai repetir o 5, mais ou menos, raiz de 25 menos 16 vai dar 9. Isso tudo dividido por 2. Como é que a gente prossegue aqui? Você vai ver que tem esse mais ou menos. Então, essa é uma maneira da gente escolher quem vai ser a primeira e a segunda raiz. Geralmente eu começo com mais. Então, vamos ter x1 e x2. Quem vai ser x1? 5 mais ou menos, perdão, mais raiz de 9. Quem é a raiz de 9? É 3. Dividido por 2. E x2 vai ser 5 menos 3 dividido por 2. 5 mais 3 vai dar 8, que dividido por 2 vai dar 4. 5 menos 3 vai dar 2, que dividido por 2 dará 1. Então, as raízes dessa função aqui será igual a 1 e 4. Ou seja, no momento em que eu pegar esses valores e colocar em x, esse valor vai resultar em 0, que é o que é uma raiz. Certo? Mais para frente, em futuros vídeos, eu vou dar mais exemplos práticos que podem cair em concurso, em Enem, etc. E detalhar mais um pouco sobre a função do segundo grau. Esse vídeo foi mais assim uma ideia do que é uma função do segundo grau e sua função para resolvê-la, ok? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, da explicação. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino para futuras notificações e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu, pessoal!